deputados aqui presentes, com muita honra saúdo os nossos ex-governadores desse estado, excelentíssimo senhor Olívio Dutra e excelentíssimo senhor Tarso Genro. Quero cumprimentar o excelentíssimo deputado federal, meu companheiro de caminhada, meu irmão Henrique Fontana. Quero cumprimentar o nosso deputado federal, o nosso companheiro Edgar... não é Edgar, eu estou trocando os nomes, gente. Marcon, e ele fez assim com a boca para mim, Marcon. Desculpa, gente, é emoção. Quero cumprimentar a nossa querida e excelentíssima deputada federal, nossa única representante mulher da nossa bancada no Congresso Nacional, Maria do Rosário. Também saudar a todos e todas os parlamentares e parlamentares, homens e mulheres, ex-colegas, vários deles, meus colegas de longa data, eu que tive a honra de estar aqui, pela vontade do povo gaúcho por 3 mandatos, cumprimentar a todos e a todas. E quero também cumprimentar os meus amigos, amigas, os nossos homens e mulheres que aqui estão hoje numa pequena representação, mas importante representação. Primeiramente da minha cidade de Alvorada, a cidade onde eu saio sempre, no mínimo com 60%, 70% dos meus votos, e eu quero agradecer enormemente. E depois do estado do Rio Grande do Sul, os outros que aqui estão e outras da minha terra natal, Ibirubá, uma Câmara de Vereadores que vem... Não posso iniciar, meus amigos e amigas, com outras palavras que não sejam de emoção e gratidão. Emoção por voltar a essa casa, e especialmente a esse plenário, onde construímos importantes lutas em defesa do povo gaúcho. Aqui nós alcançamos muitas vitórias, e também é verdade, amargamos algumas derrotas. Mas sem nunca deixarmos dúvidas de que lado lutamos. O lado dos trabalhadores e das trabalhadoras desse estado. Gratidão aos milhares de gaúchos e gaúchas que legitimamente nas urnas me conferiram esse mandato ainda em 2018, mas que somente agora foi confirmado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Também não posso deixar de dirigir o meu carinho e agradecimento ao povo da minha querida Alvorada, cidade que me viu chegar, ainda menina, e me formar professora, para depois me fazer sua vereadora, única mulher prefeita da sua história e também sua primeira e única representante do Parlamento Estadual. Este também é um momento de justiça com esse município e com seu povo, que retomam sua representação nos debates e nas decisões importantes para o nosso estado. Uma população de gente trabalhadora, que depende de políticas públicas para ter acesso aos seus direitos mais básicos. E com quem reafirmo o meu compromisso de trabalhar incansavelmente por uma cidade mais desenvolvida, social, economicamente, por uma cidade com mais justiça. Quero registrar também a minha profunda solidariedade, meus amigos e amigas, as famílias das mais de 650 mil vítimas fatais da pandemia à Covid-19, no Brasil e no nosso estado, vítimas da negligência, do descaso e do negacionismo de quem governa o nosso país, provocando avassaladores retrocessos sociais e perdas de direitos sem precedentes na história. Aliás, eu sou daquelas que acredita que nada na vida é por acaso. E não é por acaso que retomamos esse mandato. Senhor presidente, queria solicitar também que o senhor me conferisse os outros 5 minutos do tempo de liderança da bancada. Deferido, deputado. Então eu dizia, eu sou daquelas que acredito que nada na vida é por acaso, e não é por acaso que retomamos esse mandato, caracterizado pela coragem e pelas lutas em favor do nosso povo, em favor da nossa gente, com a volta da fome e da miséria. Enfrentamos um projeto patrocinado
por uma poderosa força conservadora e reacionária que aniquilou a democracia a serviço do nocivo ultraliberalismo econômico, diante do qual somos firme e energicamente contrários. Tendo a plena certeza de que podemos reconstruir o Brasil e o Rio Grande com a eleição, sim, do presidente Lula e a eleição do companheiro Edgar Preto para o Palácio Piratini. Por isso, esse será um mandato construído a muitas mãos, meu caro governador Olívio Dutra, e muitas vozes, meu caro Tarcísio Genro, com a união de várias lutas coletivas que buscam dignidade, respeito, reconhecimento de seus direitos e melhores condições de vida. E aqui eu homenageio com saudade e admiração duas grandes mulheres, duas guerreiras que perdemos. Primeiro, a companheira Nilce Cardoso, há poucos dias atrás nos deixando. Símbolo de resistência e coragem e a combatividade na sua vida. E também a nossa combativa secretária de Mulheres do PT de Porto Alegre, Michele Sandri, jovem mulher, vítima fatal da terrível pandemia que assolou o nosso país e o nosso planeta. Companheiras, essas companheiras nos inspiraram para seguirmos em frente, representando neste Parlamento a luta das mulheres, vítimas da violência doméstica, vítimas do abandono, vítimas da solidão. Elas são a minha inspiração. Das mulheres com deficiência e das mulheres negras, das pessoas LGBTQI a mais e trans, violentadas pelo machismo, pelo racismo e pela misoginia. Das gaúchas e gaúchos desassistidos pelos serviços públicos, sucateados e precarizados no governo que se passou de Sartori e desmontados pelo governo Leite. De alunos, alunas, professoras e professores das escolas públicas abandonados à própria sorte. Das servidoras e servidores públicos, companheira Sofia Cavedon, atacados e perseguidos pelos governos que têm se sucedido nos últimos 8 anos. De comunidades inteiras sacrificadas pela lógica ultraliberal, das privatizações e das concessões que não veem seres humanos, mas apenas o lucro a todo custo. Exemplo disso é o descaso com que a empresa que adquiriu a CE, a Equatorial, vem tratando os usuários deixados dias a fio, sem luz, em Alvorada, em Viamão, em Porto Alegre, em outras cidades da região e do estado. O mesmo caminho se desenha para o futuro da Corsã, uma empresa superavitária que não está sendo poupada pela sanha privatista do atual governador, mesmo depois de prometer não privatizá-la na campanha eleitoral. Também reafirmo aqui nosso compromisso de potencializar, agora através do nosso mandato, a luta que já viemos travando há mais de um ano junto com entidades empresariais e lideranças de toda a nossa região contra a implantação de um pedágio urbano. Sim, um pedágio urbano na RS 118 entre Gravataí e a cidade de Viamão, pegando em cheio Alvorada e Viamão, governadores queridos. 2 municípios com o menor PIB per capita do estado, onde as empresas lá, poucas que são já instaladas, já falam em se retirar. E onde aquelas que a gente quer atrair e os serviços que a gente quer qualificar também se propõem a sair. Não a um pedágio urbano. Nós não aceitamos um pedágio urbano. O nosso povo não merece esse absurdo. E nós estamos há mais de ano lutando dentro do movimento RS 118 sem pedágio. O coordenador desse movimento, Darcy Zotes, é da ACI de Cachoeirinha, está lá ele, e também representa a Federação. Nós nos juntamos à Federação, nos juntamos às ACIs comerciais e industriais dos nossos municípios e estamos há um ano dizendo não ao pedágio urbano da 118. Por tudo isso, voltar ao Legislativo Estadual nos enche de responsabilidades e de esperança. Responsabilidade porque temos consciência de que estamos retomando um caminho que sempre norteou os nossos 3 mandatos nesta casa, em busca de igualdade de gênero e de direitos, na defesa intransigente do serviço público de qualidade, da economia solidária e da educação pública e universal.
esperanças, porque nosso compromisso é reforçar estas e as demais lutas da nossa bancada e continuar de forma incansável na defesa inflexível da democracia, do respeito integral aos direitos humanos, da justiça social e da construção de um mundo sustentável para as próximas gerações. Eu quero encerrar dizendo que eu poderia muito bem definir o sentido desse momento. Senhores, senhoras, amigos, a minha família, o meu marido Luiz Carlos, a minha filha Bárbara, a minha Olguinha, minha neta, que aqui representa a nossa família, e o João Gabriel, que está aqui nos fotografando. Diz assim, Angela Davis, que é a nossa filósofa fantástica, diz assim: você tem que agir como se fosse possível transformar radicalmente o mundo. E você tem que fazer isso o tempo todo. E é o que sempre fizemos e continuaremos fazendo, o tempo todo, para honrar a confiança do nosso povo. Mais uma vez, contem comigo. Muito obrigado.